Nós já conhecemos muito bem os Guardiões de Andar em Overlord, certo, meus amigos? Todos eles são personagens únicos e icônicos que marcam muito aqueles que leem tanto a novel quanto assistem o anime. Tanto que essa forte individualidade que eles possuem faz com que nós tanto gostemos de alguns deles e talvez não gostemos de outros, porque tem alguns ali que eu olho assim e falo, meio paia, né? E eu sei que por causa disso, muitos de vocês entram na brisa de pensar, pô, mas quem é o mais forte? Será que o que eu gosto é mais forte do que aquele ali? Não, eu não gosto daquele, então deve ser mais fraco com certeza, certo? Quem é o mais forte? Quem é mais fraco? Qual os níveis de poder entre eles? E hoje, meus amigos, eu vou responder a essa pergunta tão polêmica que vocês têm. Todos os Guardiões de Andar ranqueados de acordo com sua força. Então já se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, deixa o seu gostei aí embaixo para me apoiar e agora vamos para o vídeo. E eu preciso dizer, meus amigos, que nós temos um ranking de acordo com o balanço de força entre os Guardiões, ok? Porém, isso não significa que um não possa vencer o outro. Existe um ranking de acordo com as características, habilidades e status de quem seria mais forte e quem seria mais fraco, porém isso é muito substancial. Uma pessoa que está ranqueada abaixo pode muito bem ser sim mais forte e ganhar de alguém que está ranqueado acima, e o porquê disso eu vou explicar enquanto eu explico sobre os personagens, belezinha? Em primeiro lugar nós temos a nossa queridíssima Shao-Tyr, meus companheiros, a nossa rainha vampira que é muito forte. A Shao-Tyr é considerada a guardiã mais poderosa de Nazarick, meus companheiros, sendo a guardiã que guarda os 3 primeiros andares da tumba e a única quem tem mais de um andar para cuidar. A Shao-Tyr possui o primeiro lugar no ranking de força entre os guardiões, de acordo com o próprio Maruyama, o autor da novel, e eu vou explicar o porquê dele falar isso agora. A Shao-Tyr é a guardiã mais equilibrada de Nazarick, ou seja, ela é basicamente boa em tudo. Ela não tem um status que seja muito acima dos outros, que são meio baixos. Nesse caso, todos os status gerais da Shao-Tyr são fortes e equilibrados, o que a torna mais forte caso você olhe para todo o resto. Ou seja, ela não tem uma característica muito forte e o resto que fica um pouco mais para baixo e talvez uma que é muito embaixo. Não, ela é completamente equilibrada, o que de certa forma por si só já é uma grande vantagem. Também não esqueçamos que ela é uma vampira e pode roubar a vida de seus inimigos para si mesma através de sua lança Split Lance, o que faz com que seu método de combate seja ainda mais vantajoso para ela. E claro, não deixemos de lado que ela usa poder sagrado, o que é muito eficaz contra muitos dos NPCs de dentro de Nazarick, já que muitos deles são mortos-vivos, demônios ou outras raças que levam dano sim de poder sagrado. Nesse caso, se a Albedo possui a maior defesa, o Cocytus o maior ataque e o Sebas é como se fosse uma mistura desses dois, a Shao-Tyr é como pegar o melhor de todos eles e deixar equiparado. Claro, você diminui, afinal, de status únicos, ela não é tão poderosa quanto o Cocytus, por exemplo. Porém, ela é completamente equilibrada, sem pontos fracos específicos, o que a torna, claro, muito forte também. Além disso, ela também é a guardiã que mais possui experiência em combate, e o porquê disso é simples. Ela é a guardiã dos 3 primeiros andares da tumba, ou seja, 3 andares para poder lutar sempre que alguém invade essa tumba. Se alguém chega nos andares mais profundos, primeiro tem que ter passado por ela, tirando que muitos deles nem passaram por ela em primeiro lugar. No fim do dia, ela foi poderosa o bastante para rivalizar com o Ainz durante a sua lavagem cerebral, o que já nos mostra a potência que a Shao-Tyr é em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o Mari, meus amigos, exatamente. Pode ser fácil subestimar o Mari, mas não pensem pouco desse elfo camarada não, pois ele é uma das potências de Nazarick. O Mari é muito parecido com a Shao-Tyr no ponto de que ele é muito equilibrado, seus status são extremamente equilibrados, meus amigos, muito próximos uns dos outros, onde na verdade os status deles são mais próximos uns dos outros do que o da própria Shao-Tyr, caras. Mas, é claro, embora ele seja mais equilibrado que a Shao-Tyr, ela tem um equilíbrio mais poderoso que ele, ou seja, ambos são muito equilibrados.
porém os status dela são maiores que o dele, o que a torna, é claro, mais forte do que ele. E além de ter um poder físico e um poder mágico muito equilibrados, não podemos descartar a magia do Mari, que simplesmente bagaça com qualquer campo de batalha, meus companheiros. O Mari, acima de possuir um grande equilíbrio de estatísticas, ele é conhecido por sua excelência e habilidade em fazer ataques mágicos devastadores em área, sendo um oponente horrível para qualquer exército. Claro, por sua natureza tímida, é muito fácil subestimar ele e até mesmo esquecer dele, afinal, quem presta atenção ao Mari quando a aura está ao lado dele? Porém, não apaguem o Elfo Negro não, meus amigos. Ele pode ser tímido, ele pode ser meio zoadinho, mas ele faz uma bagaça insana quando necessário. Tirando que, ao lutar ao lado de sua irmã, meus amigos, a sinergia combina perfeitamente. O combo deles os torna ainda mais poderosos e mais efetivos em batalha, afinal, eles são extremamente coordenados e conhecem muito bem o estilo de combate um do outro, sendo basicamente uma dupla nascida para combate. Em terceiro lugar nós temos ele, o Golem de Aiz-Urugon, o bicho mais poderoso em poder bruto, nós teríamos Gargantua. Diferente dos outros, ele não é um NPC customizável, e sim um Golem criado a partir das mecânicas do jogo, ou seja, ele em sua fundação já é diferente dos outros NPCs, onde inclusive o Ainz ganhou ele em um evento, o que foi bem legal também. Por ser um Golem, o Gargantua não é um ser pensante, ou seja, ele apenas obedece às ordens do seu mestre, onde o maior exemplo de sua força na série seria a seguinte citação: a Shoutier é a guardiã mais poderosa com exceção do Gargantua. Afinal, ele possui uma grande fraqueza. O ranking é a exceção dos rankings dos guardiões, afinal, ele é sim o mais poderoso. Ninguém é tão forte quanto ele dentre os guardiões de andar. Porém, é aquilo, ele não tem ciência, não é inteligente e, claro, não tem vontade própria. Então, ele não pode utilizar 100% de sua força da maneira mais eficiente possível. Em status brutos, até mesmo o Costos não é comparado a ele. Porém, é claro, isso tem uma grande desvantagem e, claro, uma grande fraqueza, e por isso ele não está em primeiro lugar. Então, embora ele merecesse ser o primeiro lugar na lista, por sua falta de inteligência e, claro, vontade, ele está apenas em terceiro. Em quarto lugar, nós recebemos Sebas nesse pódio, meus amigos. Claro, o Sebas não é exatamente um guardião de andar, mas como sabemos, ele rivaliza diretamente com eles em termos de poder, afinal o Sebas é o Sebas. Além disso, ele já serviu como a última linha de defesa do nono andar ao lado das Pleiades, quando elas ainda eram as 6 irmãs Pleiades, ou seja, ele meio que indiretamente já foi quase como um guardião de andar. Então, sendo um rival deles, ele também está aqui porque ele merece estar aqui, afinal o Sebas é o Sebas. Normalmente as pessoas colocariam o Costos acima do Sebas neste ranking, afinal o poder de ataque do Costos é um pouco maior que o do Sebas, porém eu digo que não. Afinal, ele também é equilibrado e isso é muito importante em rankings de poder. Enquanto o Costos é um extremo em ataque e Albedo um extremo em defesa, Sebas é mais equilibrado entre os dois, possuindo ambos com altos números, equiparados aos dois também. Se o Costos tem 97 em ataque e Albedo 95 em defesa, o Sebas possui 92 em ambos eles. Ou seja, ele basicamente tem pontos fortes dos dois, anulando ambos. Junto disso, o Sebas também é um mestre em combates corpo a corpo, conseguindo facilmente sobrecarregar qualquer NPC de Nazarick, com exceção da Rubedo. E não esqueçamos que ele também tem sua forma verdadeira como Dragonoid, onde é dito que em sua forma Dragonoid ele poderia facilmente derrotar tanto o Costos quanto o Albedo com um poder esmagador. Então sim, ele é mais poderoso que os dois. Em quinto lugar nós temos Costos, o nosso inseto congelado com seu alto poder de ataque. O ponto alto do Costos, como nós já sabemos, é o seu alto poder de ataque, enquanto é claro, suas fraquezas são a mesma coisa, ele é especializado em combate e não em defesa. Costos está ranqueado acima da Albedo, porque o seu poder de ataque é maior do que o dela, enquanto a defesa dela, é claro, é incrivelmente alta. Pra mim, sinceramente, em um combate real entre o Costos e a Albedo, eu creio que a Albedo teria mais chance de ganhar, afinal, não adianta nada ter um alto poder de ataque se ela pode defender tudo isso e ainda contra-atacar. Porém, de acordo com o próprio Maruyama, o Costos está
sim ranqueado acima da Albedo nessa questão entre eles e eles. Então, sim, eu vou seguir as ordens do autor, afinal, quem sou eu para questionar o próprio autor da obra? Cócitos é um mestre de armas, onde vemos que seus status são bem desbalanceados, principalmente sua magia, que está nos níveis mais baixos em que se pode estar. Porém, em compensação, seu ataque quase chega ao 100, sendo muito poderoso. As suas desvantagens são claras, porém graças ao seu gelo que impossibilita as pessoas chegarem perto dele normalmente, ele é muito poderoso. Afinal, para chegar perto do Cócitos, você precisa ter uma defesa muito alta ou pelo menos uma resistência a gelo. Em sexto lugar, nós chegamos à nossa queridíssima e belíssima Albedo, meus amigos. E eu sei que muitos vão ficar muito irritados por ela estar tão abaixo na lista. Ai meu Deus, jogo, a Albedo, ela é forte, sobe ela, não sei o que mais. Mas amigos, vamos lá, rapaziada. O próprio Maruyama, o autor da série, colocou ela aqui nessa lista, neste exato lugar. Então isso aqui não está errado, meu companheiro. Claro, a Albedo é uma das 4 pessoas mais poderosas entre os NPCs. Isso não muda. A Albedo sim poderia ganhar da Shoutier. Eu não estou falando que ela não poderia, ela pode. Porém, em ranking de poder, graças ao equilíbrio, ela não está em primeiro lugar. A Albedo é uma das mais poderosas da tumba. Porém, neste ranking, de acordo com o próprio Maruyama, ela está apenas em sexto lugar. A Albedo é amplamente conhecida como a última defesa de Nazarick, sendo basicamente a guardiã do 10º andar não oficialmente. Ela também é aquela que gerencia os outros guardiões, então ela precisa ter o poder para pelo menos fazer isso. Como já estamos bem cientes, a Albedo é literalmente uma parede intransponível. Seu foco é a defesa e apenas isso. Seus status de defesa beiram os 100, sendo os mais altos dentre os seus colegas, enquanto por outro lado a sua força, magia e agilidade deixariam bem a desejar comparado com a sua defesa. Porém, é claro, embora deixem a desejar, eles ainda são bem altos para falar a verdade. A Albedo possui classes e status focados totalmente em defesa, e podemos juntar isso com a sua armadura Hermes Trismegistus, para fazer com que ela fique ainda mais invulnerável. Afinal, aquela armadura com suas habilidades fazem com que ela mal receba danos de qualquer ataque que deem nela. Além disso, ela também é incrivelmente inteligente, sendo uma das pessoas mais inteligentes de toda Nazarick, o que torna, é claro, ela ainda mais efetiva em combates, porque sabemos que conhecimento muitas vezes é poder. Em sétimo lugar nós temos a Aura, e eu já vou explicar o porquê. No geral, a Aura é bem equilibrada, meus amigos, bem equilibrada mesmo, mas seus status estão na casa dos 70 e 75, ou seja, muito inferior aos outros guardiões acima, ou seja, mesmo que ela seja bem equilibrada, ela não está a par deles em uma questão de força. Porém, o negócio da Aura é guerrilha e combate grupal, onde quando ela está em um grupo, ela se torna uma força muito mais temível que pode desafiar qualquer um que entre em seu caminho. Quando a Aura luta ao lado de suas bestas, ela pode desafiar até mesmo os guardiões mais fortes, superando qualquer um deles em termos de combate em grupo. Além disso, quando ela luta ao lado do Mari, a sinergia entre eles é tão boa, mas tão boa que levam eles a outro patamar, onde sim é por isso que ela está aqui. A Aura em combate grupal com suas bestas ou com o Mari é muito forte, porém sozinha não é tão forte assim. Em oitavo lugar nós recebemos Demiurgo, um dos guardiões mais fracos de toda a Nazarick, porém que ainda assim pode ser aterrorizante às vezes. O Demiurgo é muito equilibrado, para falar a verdade, porém seu equilíbrio é em status baixíssimos, onde todos eles rondam 50, 60 e nem chegam a 70 direito. Apenas a sua resistência e habilidade especial são altas, dando algum boost para o nosso diabinho favorito, porém nada além disso. Ele é conhecido por ser um pau para toda obra, bom em muitas coisas, mas mestre em nada. Ele pode lidar com vários tipos de inimigos, porém nunca com um mestre. Porém, é claro, ele compensa isso com sua inteligência, afinal ele está a par da Albedo nesse caso. O Demiurgo é uma das maiores mentes de Nazarick, então ele sempre vai usar isso para sua vantagem e, claro, ficar acima de seus inimigos. E por último, em nono lugar nós temos o Victim, o que já era esperado, o mais fraco dentre os guardiões. Este
feto voador é um nível 35, sendo o único guardião com um nível tão baixo assim. Ele não possui nenhum poder de combate, basicamente, e nem é relacionado a combate também. Seu poder principal é sua habilidade, que ao morrer ele pode ser um sacrifício pela causa. Ele não pode de jeito nenhum ser considerado alguém forte ou focado em batalhas, mas quando pressionado ele pode ser o melhor entre os NPCs em atrasar inimigos, e é justamente esse seu trabalho em Nazarick, atrasar inimigos com a sua morte. Todos os guardiões têm fraquezas e forças, e tudo isso muda muito em batalhas, amigos. Se lembrem que uma batalha não é apenas status, ele tem 100, ele tem 90, mas não é sempre ele quem irá derrotar ele. O dia, o campo de batalha, a situação deles, muitas coisas e muitas variáveis mudam. Então sim, neste ranking, a Shoutier está em primeiro lugar, mas convenhamos, o Sebas é mais do que o suficiente para a derrotar. Não confundam um ranking feito pelo Maruyama com a força e equilíbrio dos personagens como a escala de poder completa, porque não, a Albedo está em sexto, mas ela é muito mais forte do que isso. Albedo, Costos e Sebas são 3 dos 4 mais poderosos de toda a tumba. Então você acha que esses 3 mais poderosos da tumba perderiam para a primeira ou a segunda colocada desse ranking aqui? Claro que não, certo? Então aquilo é um ranking feito pelo Maruyama, modificado um pouquinho por mim. Ele é realista em questão de status, poderes e habilidades, porém aquilo, uma batalha possui várias variáveis. E claro, elas contam sim em questão de quem vai derrotar quem no final do dia. Mas e aí, o que você achou desse ranking, meu amigo? Comenta aí porque eu quero sim saber a sua opinião. E se você acha que ele pode ser diferente, comenta aí a sua versão do ranking, porque eu quero muito saber ela. Se inscreva aqui no canal também caso você não seja inscrito ainda, porque a sua inscrição me ajuda muito e claro, apoia bastante o meu trabalho, junto com o seu gostei bolado, porque o seu gostei e o seu like, meu amigo, faz um estrago que você não tem noção no meu canal. Então deixa o like, se inscreva no canal e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e eu fui. Desculpa pela demora, tá?